Todas vocês, mulheres e homens que me acompanham. Esse trabalho assim terapêutico, ele é sensacional, que você descobre é possível de mudança, sempre de transformação, de resignificação, e conhecer, ele é libertador, não é, gente? Liberta a nossa alma, o nosso ser, o nosso espírito para a vida, uma vida leve, uma vida de você realmente pensou, criou, que é a sua mente superconsciente, né? Essa mente co-criadora que nós estamos resignificando aqui, a nossa mente inconsciente, a subconsciente, que são essas informações, a tudo aquilo que está guardado do meio familiar. Quinta postura, postura de super-herói ou salvador. Então, o salvador dos pais é aquela postura em que a criança assume o lugar dos pais. Ele vê aquele como referência o grande. Em alguns momentos, a pessoa também, depois de adulta, ela vai ter essa postura de salvador, dizendo assim: eu sei mais da sua vida do que você. Então, eu tenho como dizer como você deve agir. Isso é meio comum dos pais controladores. Não permitirem que os filhos cresçam e vão para a vida. Só que, na linguagem, gente, terapêutica, da resignificação, depois que nós passamos por um processo de mudança de consciência, a gente consegue perceber todas essas pessoas que antigamente nós víamos e acusávamos como forma de proteção, não é? Se você entender. Porque pensa, é a linguagem dela, é o programa que ela recebeu. Quando eu entendo que também é o programa que os meus pais receberam, que as pessoas que estavam me criticando e me julgando, que quem está tendo a consciência sou eu. Por isso, quando você vê um vídeo, alguma coisa, e você pensa assim, vou mandar para fulano, você pode até mandar. Você pode pensar na mudança do fulano, só que não veio para ele, veio para você. Quem que está acessando o vídeo? Você. Então muda você a sua vida, transforma, seja tão esse convite do amor e da transformação, da plenitude, que através da sua vida, você na permissão, essa pessoa vai vir e vai falar com você. Então essa postura de salvador dos pais, seja para resolver os conflitos de casal vividos por eles ou curá-los das doenças graves. É meio comum e eu lembro. Olha, perceba, veja, lembra lá do Ayrton Senna, quem era uma referência? Eu lembro, gente, que eu tinha 10 anos e quando a Ayrton, acho que morreu, 8, 10 anos, e eu falava assim na minha alma, por que não podia ter sido eu do que ele? Olha como a criança se coloca como salvadora de pessoas que ela nem tem tanto vínculo, mas ela tem carinho, ela tem uma afinidade, ela tem algo que ela anseia, é um grande que ela estima, que é a referência, entendeu? As nossas referências. Por isso, quando você for criticar qualquer pessoa, lembre, por que eu preciso criticar e julgar? Que informação que está em mim para eu te criticar essa pessoa? E ela só está reverberando uma memória. Então, quando as pessoas criticam, até mesmo tem uma palavra, uma passagem que diz assim, quando Jesus estava na cruz, lembra dos romanos? Eu lembro toda e qualquer pessoa. Jesus, quando estava na cruz, ele pegou e falou o seguinte: deram para Jesus uma esponja com vinagre. E aquela esponja, gente, ela era usada para limpeza da área fecal. Não era algo limpo, entende? E daí foi dado aquilo para Jesus e Jesus falou: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Mas se você perguntar como assim romanos, né, soldados, eles não sabiam o que eles estavam fazendo? Sim, não sabiam. Se você pegar todos os programas que foram instaurados, pega uma criança, instaura os programas lá, que é certo para ela matar, roubar, assassinar, não ter empatia, não é ensinado os preceitos de valores, de amor, cresce na raiva, no ódio, criado igual um bicho, um assassino realmente, com raiva, com ira, em que aquela religião, o X, é o culpado. E ele vai crescer com isso certo, correto? Não é verdade dele? E se eu pegar outra criança, crescer com ela num lar de amor, de compaixão, de alegria, de amorosidade, de respeito aos animais, às pessoas, não vai ser outro entendimento? Então, quando você olhar qualquer pessoa que está sendo agressiva, fazendo algo até mesmo que fere o outro ser humano, primeiro, ela pode estar numa honra ancestral, em lealdades, em grandes sofrimentos, de energia de raiva e de culpa que gera o assassinato,
que gera a esquizofrenia, que gera a depressão, que geram muitas doenças sistêmicas, que geram muitos dos autismos que nós temos na atualidade, que é a raiva não vista. Então, se eu pego e vejo tudo isso e vou lá e modifico a base, esse ser humano tem uma transformação gigantesca, que é o que nós falamos do amor divino que está em todo ser humano. Essa essência do amor divino, da prosperidade, da vida em abundância está em todo e qualquer ser humano. Então, como que eu não vou resignificar? Como que eu não posso me transformar? Quem sou eu para acusar o outro e dizer que ele não tem jeito de jeito nenhum? A constelação, principalmente a constelação familiar, a espiritual, que eu atuo no método da Fernanda Verne, ela traz uma expansão tão grande nesse sentido, que você não exclui ninguém. O objetivo da vida é a harmonização, é incluir os nossos ancestrais, todos aqueles excluídos que com essa força eu consigo sair dos padrões de repetições de sofrimento, em que eu, pelas minhas dores, eu repito padrões ancestrais de fracasso, de autossabotagem, de falência, de doenças, de não dar certo na vida, de não prosperar, de traição, de diversas informações que estão no meu campo. Então, dentro dessas posturas, quando há esse movimento interrompido da vida, da negação da família, da negação da nossa base familiar, dos desrespeito aos ancestrais, da negligência, da culpa, da crítica, sabe que vem além desse movimento, o adulto vai ser um adulto inseguro, com falta de criatividade, falta de força para olhar o futuro, para o seu trabalho, desenvolve neurose, desenvolve doenças, fracassos. Então a vida, ela sempre no sentido de justiça, tem a nossa parte co-criadora, mas tem muita coisa que é dos nossos ancestrais. Então essa postura de herói ainda ela traz aqui uma compensação arcaica, além de trazer doenças mentais, físicas, além desses fracassos, como a gente já falou em todos os relacionamentos. A pessoa se sente um super-herói, como se fosse um super-herói que sempre escolhe ficar do lado da humanidade contra os vilões. Ela assume essa postura e tende a ficar do lado ou do pai ou da mãe. E, consequentemente, ela vai tentar resolver o conflito vivido pelos pais. Não adianta, toda separação a criança vai tomar essa postura. Então, tem que fazer tratamento com seu filho urgentemente desde a base. A criança vê aquele genitor que a rejeitou com os olhos daquele que ele se aliou, ou seja, ele toma partido através da alienação parental. A gente vai falar melhor sobre isso também. É uma consequência muito pesada, que é uma preterição por um dos pais, eu preciso renegar o outro, e pode ver que tem família, gente, que se a criança falar bem do pai, alguma coisa, dizer que tá bem, como o outro maceta, né? Se falar então que tá com a madrasta, nossa! E assim, toda que a rejeição à madrasta também a vida trava. Uma criticando a outra, o poder de maldição que uma tem de vir para a vida da outra é real. Quem pode te amaldiçoar? Pai, mãe, irmãos e madrasta, tá? E as ex-esposas, as ex-companheiras do seu marido aí também tem poder para amaldiçoar. Em consequência pesada dessa preterição, vai haver um espaço para depressão de quem a rejeitou e excluiu, vai abrir, então vão vir as doenças como referência. Além disso, as doenças mentais, os vícios, os fracassos, os conflitos, a falta de coragem, falta de prosperidade, dificuldade de ter filhos ou dificuldade com a relação com os filhos, dificuldade de ir para a vida, tudo a depender de quem ela rejeitou, se foi o pai ou se foi a mãe nessa rejeição.